Quando a gente fala em pedido, a gente está falando do próprio objeto da ação. Por exemplo, um pleito de indenização, de divórcio, de obrigação de fazer, e requerimento são pleitos acessórios, como requerer a citação, requerer o pagamento de custas ao final, né, do Uhum. que você entende bem, e que a jurisprudência excepcionalmente aceita, né, enfim, alguns julgados a favor ou contra, enfim. E, então, na verdade, pedidos e requerimentos, eles obviamente precisam ser feitos de maneira certeira e assertiva, objetiva, de acordo com a ordem jurídica ali, né, pertinente, mas nem é disso que eu quero falar. Eu quero deixar claro que, né, a gente lembrar que muitos pedidos ou requerimentos sequer devem ser feitos, porque muitas vezes a chance de se alcançá-los é mínima, e isso gera um efeito psicológico no juiz, e era isso que eu queria salientar, que pode ser algo que prejudique ao demandante ou ao réu, no caso de uma reconvenção. E eu sempre expliquei isso em sala, e uma vez ouvi também um querido colega, professor de processo, que é o Eric Navarro, falando exatamente disso, ele que foi juiz federal, de fato é uma dica que ele deu e que eu passei até a salientar mais depois que vi, mas também sempre expliquei em sala. Veja, se você pleiteia, por exemplo, uma tutela provisória, é muito comum isso no dia a dia, isso aqui é um recado para os estudantes, para os profissionais de direito, para os advogados, enfim. Se alguém pleiteia uma tutela provisória com uma chance muito reduzida ou zero de alcançá-la, isso, em primeiro lugar, está gerando um tempo maior, porque é um requerimento a mais a ser analisado, é uma conclusão a mais. Às vezes a pessoa agrava, isso gera, né, mais tempo, né, isso está Mas aumentando o tempo do processo, né, mais custas também, porque se agravar, as custas são elevadíssimas, né? Se eu não me engano, um agravo hoje custa R$ 800, R$ 900, se eu não me você chega engano, a R$ 1.000 até. Com hora R$ 1.000. nota, tudo R$ 1.000. Então, em primeiro lugar, é isso: pleitear uma tutela provisória com uma chance mínima de fazer jus a ela é praticamente, já porque na medida em que se pleiteia uma tutela provisória sem qualquer chance, ela vai ser indeferida. E se ela for indeferida, já é algo negativo contra o autor. Mais adiante, por exemplo, entra um outro juiz, ou o mesmo juiz, né, que analisa esse processo mais adiante e que vai olhar, ou o assessor dele, e vai olhar essa vida ali histórica do processo, vai ver, já teve uma negativa de tutela provisória. Por que será? Né? E hoje em dia as análises são feitas em minutos, né, às vezes em segundos, né, Daphne? Então já é algo que ficou no psicológico. Olha, esse autor já perdeu algo significativo, que foi uma tutela provisória. Por que será? Por que eu fiz isso mais, né, eu fiz isso lá no início, ou um outro juiz, que às vezes é pior ainda, né, porque ele já fica na cabeça. Por que o juiz fulano, que é sério e tal, indeferiu essa tutela provisória? Né? É uma questão, é uma questão de estratégia processual. Essa influência que se gera contra o próprio cliente, o indeferimento de uma tutela provisória que era totalmente desnecessária, porque não se iria alcançar. Então você gerou um pleito indeferido sem a menor necessidade. Eu concordo plenamente com quem defende que isso atrasa e isso gera um efeito psicológico que pode ser devastador ali para o cliente mais adiante, né? Situações assim acontecem muito mesmo.